Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa, Palavra de Fé e Vida. Nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, na qual nós lemos o evangelista São Lucas, no capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele e viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, nós somos convidados como comunidade cristã a recordarmos, a celebrarmos Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco, presbíteros e mártires. Por isso trazemos as vestes, os paramentos vermelhos nesse dia. Eles viveram, então, no estado do Rio Grande do Norte e em 1645, então os padres André e Ambrósio, assim como 28 companheiros leigos durante a invasão holandesa, testemunharam com ardor a fé católica até o fim, até o testemunho com a doação da própria vida. Assim, então, em meio ao ódio, ao martírio, eles tornaram-se perfeitos imitadores de Cristo. E nós recordamos sempre os santos, então, que deram a vida pela causa do Evangelho, para recordar também a necessidade que temos de testemunhar Jesus Cristo. Hoje, o Evangelho traz-nos uma figura bastante conhecida, a parábola do bom samaritano. Quantas vezes não a ouvimos, não a meditamos e sabemos, às vezes, quase que de cor esta parábola e conhecemos cada um dos seus personagens. Hoje eu gostaria de me deter com vocês sobre 2 perguntas que são colocadas nesta parábola. A primeira, a pergunta do mestre da lei. A segunda, a pergunta de Jesus. Se nós olharmos, o mestre da lei primeiro pergunta o que deve fazer para receber em herança a vida eterna. É uma pergunta que muitas vezes nós já nos fizemos. Quais os gestos, quais as atitudes, o que devemos fazer para que possamos possuir a vida eterna? Jesus lhe devolve a pergunta porque ele era um mestre da lei, era conhecedor da lei. E diz Jesus: O que está escrito na lei? E ele diz: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos Jesus que diz que ele realmente tinha respondido bem. Mas aqui vem a segunda pergunta, e que é o cerne, é o ponto principal deste evangelho. Ele volta-se e diz: E quem é o meu próximo? Na cultura de Jesus,
os judeus já tinham definido quem era o próximo. O próximo era aquele que estava próximo mesmo na vida social, na vida religiosa, era o irmão que fazia parte do judaísmo. Aqueles que não faziam parte do judaísmo eram considerados outros, excluídos, deixados de lado. E é onde nós vemos a grandeza da pergunta de Jesus após ter contado a parábola do bom samaritano. Porque Jesus inverte a pergunta deste homem. Primeiro ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus, no entanto, responde, ou melhor, pergunta: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ali ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus convida: vai e faze o mesmo. Há uma inversão na pergunta. Ele pergunta quem é o próximo, Jesus pergunta quem se fez próximo. E ele responde: aquele que usou de misericórdia. Portanto, nós não devemos estar nos ocupando de querer elencar quem é o nosso próximo para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos viver a caridade que nos é convidada pelo Evangelho. Mas como hoje recorda-nos Jesus, não devemos individuar quem é o meu próximo, mas devemos nos fazer próximos dos outros. Porque é isso que faz o samaritano. O samaritano não olha que ali estava alguém que foi pego pelos assaltantes. Esse homem que descia de Jerusalém para Jericó provavelmente era um judeu. E um samaritano se aproxima, apesar da rivalidade que existia entre as duas nações, e toma cuida desta pessoa. E aí assim se faz próximo, usa de misericórdia. Portanto, o que nos convida Jesus hoje é que possamos nos fazer próximos dos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que sofrem, principalmente aqueles que passam necessidade, principalmente aqueles que são excluídos na nossa vida social e tantas vezes também religiosa. É desses que nós devemos nos fazer próximos. E assim somos convidados a viver a misericórdia, do mesmo modo que Deus é misericordioso para conosco. E não olha raça, não olha credo, não faz distinção de pessoas, mas como nós sabemos e professamos, faz nascer o sol sobre maus e bons, faz cair a chuva sobre maus e bons. Nós também somos convidados a usar de misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs e procurarmos no nosso dia a dia fazermos-nos próximos daqueles que mais necessitam, fazermos-nos próximos daqueles que muitas vezes estão ainda caídos pelo caminho, a exemplo deste homem que descia de Jerusalém para Jericó. E assim todos nós somos convidados a ter, neste dia, a mesma atitude deste samaritano, de tomar a dor do outro como se fosse a nossa dor e procurar usar de misericórdia, procurar amenizar esta dor, procurar ajudar esta pessoa para que saia daquela condição para uma condição ainda melhor. Assim, que nós possamos viver o convite de Jesus nesse dia e possamos nos fazer o próximo dos nossos irmãos e irmãs e vivermos a misericórdia como Ele nos convida. Vai e faze a mesma coisa, e assim o fazendo, receberemos verdadeiramente em herança a vida eterna. Nós queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou neste momento, na nossa reflexão, através do nosso programa Palavra de Fé e Vida, seja através das ondas do rádio, pelo nosso canal no YouTube, pelo Spotify. Te pedimos sempre, é claro, caso não seja ainda inscrito em nosso canal no YouTube, que possa inscrever-se, ativar as notificações, deixar o seu gostei, o seu comentário, compartilhar esta mensagem de fé com outros dos teus irmãos e irmãs. São todas formas nas quais você nos apoia, nos ajuda neste projeto de evangelização através das redes sociais. E a conclusão deste momento de reflexão com a Palavra de Deus, queremos pedir a Deus Todo-Poderoso que venha te abençoar a todos os teus, a tua família, a tua jornada de trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.